muito bem-vindos à cozinha onde os sonhos viram doces. Eu me chamo Érica e você está assistindo o episódio 17 do meu Delivery em Casa. Então, bora para mais uma rotina real e sem filtro. E hoje é terça-feira, dia 28/7. No episódio anterior, eu falei pra vocês que eu tinha uma encomenda de um bolo de 2 quilos para entregar amanhã, na quarta. Então hoje eu vou fazer a produção da massa, dos recheios e vou indo mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então venham acompanhar comigo a produção, o delivery. Se Deus quiser, hoje terá vendas novamente e eu venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? Galera, vou começar aqui a bater a massa do bolo de 2 quilos que eu tenho para amanhã, tá? Aqui na batedeira eu tenho os ovos e o açúcar somente. Lembra que eu falei no vídeo anterior, quem assistiu, quem não assistiu, depois de terminar esse vídeo aqui, vai lá assistir. Foi sobre os bolos na marmita, que eu faço no método direto, tá? Os bolos na marmita. Eu coloco todos os ingredientes na batedeira e já bato tudo de uma vez. E aí eu falei que quando é bolo que precisa de estrutura, a forma de bater é diferente. Que nem o bolo de aniversário, que é esse que eu vou fazer, ele precisa uma massa estruturada. Então eu vou bater aqui somente o açúcar e os ovos por 5 minutos na velocidade alta, tá? Eu vou utilizar na velocidade máxima porque a minha batedeira é aquelas batedeiras simples, tá? Se você tiver uma batedeira planetária, você pode bater na velocidade média, tá bom? Como a minha batedeira é simples, eu bato na velocidade máxima, tá? Que a minha, ela chega até 3. Então eu bato no 3. E deixo batendo por 5 minutos. Ela vai dobrar de volume. E aí eu já venho mostrar aqui pra vocês. Fica tipo um creminho branco, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Vou bater aqui. Vou parar de gravar por causa do barulho, né? Ou então eu vou deixar com uma musiquinha pra vocês, tá? Mas eu vou bater aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, gente, aqui já bateu por 5 minutos, tá? Aí fica assim, ó. Deixa eu só focar aqui que não tá focando, ó. Fica um creminho mais esbranquiçado, ó, mais grossinho, tá vendo? Bati por 5 minutos, dobrou de volume, tá? Agora eu vou acrescentar aqui o leite e o óleo. O leite e o óleo e bater por 30 segundos somente na velocidade baixa, na mínima, tá? É só pra misturar mesmo, tá bom? Olha, aqui eu já acrescentei o leite e o óleo, tá? Agora eu vou bater rapidinho, 30 segundinhos, na velocidade mínima, tá? Só pra misturar mesmo, tá bom? É super rápido, tá, gente? Já bateu aqui, ó. Tá vendo que fica essas bolinhas de ar? É isso que faz a massa ficar bem estruturada, gente. Eu não sei como explicar, mas essa massa, ela é perfeita, tá? Perfeita mesmo. Eu faço todos os tipos de recheio com ela. Ela não quebra, ela fica super fofinha, úmida. É maravilhosa. Eu vou mostrar depois de assada pra vocês, quando eu for rechear, tá bom? Agora eu vou colocar aqui a farinha e o chocolate em pó. E o fermento já, como eu já falei pra vocês no outro vídeo anterior, eu falei que eu já coloco o fermento junto e não tem problema, tá, gente? E aí já bate ali rapidinho e acabou, porque você não pode bater muito a farinha. Então, se você coloca a farinha com chocolate, depois você vai colocar o fermento, você vai ter que mexer mais, você acaba ativando o glúten da farinha e a sua massa acaba ficando pesada. Então, eu já coloco aqui farinha, chocolate em pó e o fermento junto e já bato aqui, então ele vai bater bem menos, tá? Porque essa massa ela é de chocolate e o fermento, tá? Eu vou dar uma leve misturada aqui com uma colher só pra não voar farinha pra todo lado, tá? E aí depois eu já ligo a batedeira. Rapidão, gente, acho que não chega nem a 1 minuto, já mistura tudo, tá? E aí desse jeito não tem risco de ativar o glúten da farinha e a sua massa ficar pesada, tá? Então desse jeito aqui não tem problema você jogar o fermento aqui, gente, problema nenhum, tá? Nesse processo aqui.
Não vai deixar de fazer o seu fermento perder efeito, não tem nada a ver, tá? O fermento ele só faz efeito, como eu já falei em vários vídeos, quando ele entra em contato com a alta temperatura do forno, tá? Pode ver que quando você coloca a massa lá, ela demora para começar a crescer, né? Quando tá bem quente ali que ela começa a crescer. Então é nessa hora que o fermento começa a agir, tá? Antes disso ele não age, então não tem problema nenhum você fazer isso aqui, tá? Eu vou só misturar aqui, porque eu tô só com uma mão e tá ruim aqui. Eu vou desligar aqui o vídeo, vou misturar e já mostro aqui pra vocês quando eu ligar a batedeira, tá? Ó, gente, dei uma leve misturada, tá? Agora eu vou ligar a batedeira. Vocês vão ver, eu não vou adiantar o vídeo nem nada, tá? Vou deixar batendo aqui pra vocês verem o tempo certinho que fica. Eu vou só colocar uma música por conta do barulho, né? Pra vocês não ficarem ouvindo o barulho da batedeira. Mas eu vou colocar uma musiquinha pra vocês acompanharem, pra vocês verem como é tão rápido que bate, tá? A farinha, o chocolate e o fermento. Desliguei aqui pra avisar pra vocês. Agora também, no mínimo, tá? No mínimo, não bate na velocidade máxima nem média para não ativar o glúten da farinha, tá? E sua massa ficar pesada, como eu já disse. Então, batedeira no mínimo, tá bom? Velocidade mínima. Vamos lá. Gente, eu nem vi quanto tempo ficou, mas acho que não chegou nem a 1 minuto. E ela já bateu totalmente, ó. Tá bem, ó. Bem lisinha, tá vendo? Nada de farinha, nada de gruminhos, ó. Tá perfeita, tá? E é isso, gente, ó. E aqui eu já vou passar pra forma. Esse bolo de 2 kg, gente, eu faço na forma aro 20, tá? Por 10 de altura. Minhas massas, eu sempre asso elas alta e eu corto em 3. E são 2 camadas de recheio, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E é isso, ó. Ficou perfeita. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O fermento que eu utilizo é o Dona Benta, tá? O fermento também influencia nisso, tá? Que eu falei pra vocês de não agir antes e tal. Então, o Dona Benta, eu não tenho problema com ele, tá? Por isso que eu não uso outro, eu só uso o Dona Benta. Gente, ó, a forma que eu utilizo é essa forma aqui, aro 20 por 10, tá? Ela é assim, ó, alta, 20 centímetros de diâmetro, tá? Elas ficam altas, eu asso elas a 190 graus no meu forno. E eu não unto elas, tá? Não unto a lateral, nada. Eu coloco somente um papel manteiga no fundo. E como que eu faço pra cortar? Viro ela assim ao contrário, coloco o papel manteiga aqui e corto com a tesoura do tamanho certinho do fundo, tá? E aí eu coloco aqui e jogo a massa e levo pra assar, tá bom? 190 graus, a média que fica é de 55 minutos a 1 hora. Como elas são altas, elas demoram pra assar. E o forno não pode estar muito alto, senão elas ficam cruas no meio, tá? Então esse é o jeito que eu asso no meu forno. Mas é como eu sempre falo pra vocês, façam testes no seu forno pra ver se vai ser da mesma forma ou se vai ser diferente, se vai ficar mais tempo, menos tempo, se precisa ajustar a temperatura, tá bom? No meu forno eu asso assim, a 190 graus por uma média de 55 minutos a 1 hora, tá bom? Vou colocar a massa aqui e já venho mostrar pra vocês. Olha isso, gente, que massa linda, olha. Perfeito, ó. Bem chocolatuda. Vou terminar de colocar aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como que ela fica na forma. Eu até falei em outro vídeo que eu fiz uma massa de bolo de aniversário, que eu sempre dou uma mexidinha assim, ó, no meio, tá? Foi uma dica de outra confeiteira também, gente, que eu peguei. Eu sempre vou pegando dicas e sempre vai dando certo. E aí, ó, você dá uma mexidinha assim, só pra não correr o risco dela crescer mais no meio e tal. E igual acontece com aquelas barrigas, sabe, no bolo. Você faz isso que ajuda muito depois de pôr na forma, tá bom? E aí é isso, vou levar ali pra assar. Depois eu mostro pra vocês como que ela vai ficar, tá bom? Mas, ó, lindona. Gente, essas bolhas de ar que cria, ó.
Sempre dá batidinhas que elas saem todas, tá bom? Gente, desculpa minha filha chorando, mas é que ela é assim, ela começa a chorar, ela não para mais. E aí não tem o que fazer, né? Eu tinha que gravar aqui pra vocês e ela não para de chorar. Se for brigar pra ela parar, aí que ela chora mais. Ela nem tá saindo lágrima, tá? É só chorando mesmo. Aí eu dou umas batidinhas, eu não vou bater aqui porque senão vai fazer muito barulho no vídeo, tá? Mas você dá umas batidinhas que essas bolinhas estouram todas, tá bom? Ó, gente, massinha não, maçona, né? Que é um bolo de 2 quilos. Massa já no forno, tá bom? Já já vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Olhando assim, parece que ela vai ficar baixinha, né, gente? Mas não, elas chegam na altura mesmo, quase do final ali da forma, tá? Fica bem altinha. E eu gosto de fazer dessa forma. Tem gente que gosta de fazer separado, né? Em formas baixinhas, depois só ir recheando. Eu prefiro fazer dessa forma, porque senão você acaba tendo que ter muita forma em casa. E também meu forno não cabe, que nem eu faço. São três discos de massa e 2 camadas de recheio. Imagina, se eu tivesse que assar 3 massas aqui, eu não caberia. Não ia caber no meu forno. Aí ia ter que assar de uma por uma, ia demorar mais. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Fazer na forma alta, que aí eu já asso uma vez só, um bolo só, e depois só corto. Então, pra mim, é muito mais prático. Eu vejo confeiteira falando que acha mais fácil fazer as formas separadinhas. Pra quem tem forno grande, é uma boa. Pra quem não tem, igual eu, pra mim não compensa. Porque eu teria que assar uma ou duas no máximo. Porque tá vendo, ó, essa daqui do diário 20... eu consigo assar 2, mas é só 2. Então, vamos supor, meu bolo, ele vai 3 camadas de massa. Então, eu ia ter que assar 2, depois assar mais uma. Aí demora mais, né, gente? Então, aí são 2 horas aí pra fazer uma massa que eu consigo fazer em 1 hora, uma só de uma vez, né? Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? E aí, eu vou deixar aqui assando. Quando ele assar por inteiro, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Galera, saindo aqui, copo tentação. Esse copo tentação, gente, ele vai morango, brigadeiro de ninho, mousse de ninho, tá? Esse mousse de ninho eu faço ele com chantilly e brigadeiro de ninho junto, tá? Eu vendo esse copo aqui a R$32 aqui pelo WhatsApp, tá? E esse pedido foi pelo WhatsApp. E nos aplicativos eu vendo ele, se eu não me engano, a 42 ou é R$44, tá bom? Então é isso, vou embalar aqui e já vou levar ele pro cliente que ele tá aguardando. Vídeo de embalado, ó, como fica. Como é que na rua eu coloco só um lacre de segurança. Meu panfleto pra divulgar o meu trabalho. E eu vou ali entregar pro cliente, tá bom? Esse saco aqui, como eu sempre falo, está na descrição do vídeo. Eu compro eles na Shopee, tá bom? São maravilhosos, gente. Bem resistente, eu adoro esse saco. A massa já chegou quase na ponta, tá vendo, ó? Ela fica bem alta, e aí com recheio fica com a altura certinha de 10 centímetros. Passa, né, na verdade, de 10 centímetros de altura. Mas, ó, fica perfeita, tá quase assada. Faltam uns 5 minutinhos só. E assim que eu tirar, eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu tirar do forno. Galera, agora eu vou fazer aqui o recheio do bolo decorado de amanhã, tá? E aí, como o bolo, ele é de ninho e brigadeiro, e eu preciso fazer reposição dos recheios dos delivery também, eu vou aproveitar a panela. Então, como que eu vou fazer? Ó, aqui é a dica de sempre que eu dou pra vocês, ó. Leite condensado e leite ninho, ou leite condensado e chocolate em pó. Mexe somente os dois pra depois acrescentar o creme de leite, tá? Dissolve muito rápido. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, porque sempre tem gente nova chegando aqui, então eu sempre dou essa dica em todos os vídeos, tá? E aí, o que que eu vou fazer que eu tava falando pra vocês? Eu vou fazer o recheio do delivery agora. E em seguida, aproveitando a panela, eu faço o recheio do bolo. E o de chocolate eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o recheio do delivery e depois já aproveito a panela pra fazer o recheio do bolo, tá bom? Vou fazer primeiro do delivery, que ele é mais cremosinho, que ele fica pronto mais rápido. Pra depois eu fazer o do bolo, que é mais firme, então fica mais tempo, tá? Eu vou ali que meu bebê acordou, gente, ele tava dormindo. Agora são 8h40, ele dorme cedo, né? E aí ele acorda assim chorando, aí tem que ir lá dar mamar e ele dorme de novo. Então eu vou ali atender ele, tá? E já volto aqui com vocês. Ó, gente, depois de eu misturar o leite condensado com o leite ninho, eu venho com um creme de leite e meio. Essa é a receita dos meus doces do delivery, tá? Do bolo decorado é 1 por 1. É um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de leite ninho, tá? A quantidade de ninho e de chocolate é a mesma para as duas receitas, só muda o creme de leite, tá? Pro delivery eu faço com um creme de leite e meio. E para os bolos decorados, bolos recheados vulcão, eu faço com um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de ninho ou 50 gramas de chocolate em pó, tá bom? É dessa forma que eu faço. E aí eu vou ligar o fogo aqui agora que já misturou tudo.
e vou mexer até chegar no ponto, tá? Como eu falei, esse aqui é o do delivery, e aí em seguida eu vou fazer o do bolo decorado, tá? Vou mostrar o ponto do delivery, depois eu mostro o ponto do recheio para bolo decorado, tá bom? Galera, já finalizei aqui, ó, o brigadeiro do delivery de ninho. Pera aí, deixa eu parar de embaçar. Ó, o ponto, gente, que eu deixo é esse aqui, ó. Ele cai em fio, mas são fios assim, não é aquele fio ralo, ó. É um fio mais grossinho, tá vendo? Eu gosto de deixar nessa textura. Ele fica cremoso, não fica tão firme. Porque para copo da felicidade, para bolo, para brownie, é bom um recheio mais cremosinho. Como eu utilizo ele para todos os doces, então eu deixei ele assim, ó. Esse ponto aqui pra mim tá perfeito, tá? Ele fica cremosinho, não fica tão firme e nem fica tão ralo, tá? Ele fica no ponto maravilhoso. E é desse jeito que eu utilizo no meu delivery, tá? Nos doces do delivery, tá? É desse jeito que eu deixo o ponto do recheio. Quanto o de ninho, quanto o de brigadeiro, são o mesmo ponto, tá bom? E agora eu vou fazer com a mesma panela, não vou lavar, tá, gente? Aqui mesmo eu já vou fazer o brigadeiro de ninho para o bolo decorado, tá? E como eu falei, o para bolo decorado eu faço um por um leite condensado e um creme de leite, 50 gramas de leite ninho, tá? E aí eu vou fazer aqui, quando chegar no ponto, eu mostro para vocês qual é o ponto para bolo decorado, porque precisa ser um recheio bem estruturado, tá bom? Eu já venho aqui mostrar para vocês como que vai ficar. A gente vem mostrar o ponto do recheio para bolo decorado, tá? O ponto que eu deixo é esse aqui, ó. Ele cai em bloco, ó. Ó. E não se desmancha, tá? Ó. Esse é o ponto que eu deixo. Ele fica cremoso e bem firme, então não tem risco do bolo quebrar, desmoronar, nem nada disso, tá bom? Agora eu vou partir para o recheio de chocolate, de brigadeiro de chocolate, tá bom? Vou fazer o do delivery primeiro, também. E depois já vou fazer o do bolo, que é mais firme, assim, igual esse daqui, tá? Eu não vou mostrar o de chocolate, gente, porque é o mesmo ponto pro recheio de delivery. E pro bolo decorado também é esse ponto aqui, ó. Caiu em blocos, tá perfeito, tá? Tá um recheio estruturado pros seus bolos decorados, tá bom? Manga de confeitar. Esse aqui é o do delivery, tá? Eu sempre coloco data, como eu falo sempre pra vocês, a data de fabricação e a data de validade dos meus recheios. Eles valem, tem a validade de 7 dias na geladeira, tá? Então, eu sempre coloco a data. Esse daqui, que é o do bolo decorado, eu não coloquei data porque eu já vou utilizar ele todo, então não vai sobrar, então não tem necessidade de eu colocar data, tá bom? Mas é isso, ó, tá vendo que esse aqui é mais clarinho, porque vai um creme de leite e meio, e esse só vai um creme de leite, que é o do bolo, né? Fica mais amarelinho. Mas é isso, tá? E agora eu vou fazer os de chocolate, e depois eu mostro pra vocês. Ó, galera, já fiz o recheio livre de brigadeiro de chocolate, tá? E agora eu fiz aqui o do bolo decorado, e ó, esse é o ponto, tá? Que eu falei pra vocês, ó, ele cai em blocos, ó. Ó, esse é o ponto correto, tá bom? E aí eu vou colocar no saco de confeitar aqui também. E amanhã bem cedinho eu já recheio ele e mostro pra vocês, tá bom? Agora já são 10h25, os deliveries já fecharam. Então, amanhã eu volto aqui gravando tudo pra vocês, tá bom? Mas esse é o ponto, ó. Por um recheio estruturado. É esse o ponto perfeito, correto, tá bom? Ó, gente, recheios do delivery com data e o do bolo sem data, tá? Meus recheios, meus bolos, gente, o de 1 quilo, cada bolo vai um leite condensado e um creme de leite. É uma receita de brigadeiro. Como esse bolo é 2 quilos, então vai 2 receitas, tá? Como ela escolheu ninho com brigadeiro, eu fiz uma receita de brigadeiro e uma receita de ninho. E aí eu vou deixar aqui porque tá bem quente e amanhã bem cedinho eu já recheio o bolo, tá bom? E vou mostrando tudo pra vocês, tá? Decorado para entregar hoje, já mostrei para vocês anteriormente, eu fazendo recheio, fazendo a massa, tá? Vou rechear ele agora e venho aqui mostrar tudo para vocês, tá bom? Agora são 7h30 da manhã, tá? Eu vou decorar, vou rechear o bolo. Ó, aqui é a forma que eu assei a massa, tá? Eu uso ela mesma. Coloco o saco de congelamento na massa, aqui em contato eu abro 2 saquinhos pra colocar aqui, tá? Se você não tiver, pode ser plástico filme também, não tem problema, tá bom? Eu utilizo pra cortar os meus bolos esse nivelador de bolo, tá? Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês queiram adquirir. Eu comprei ele na Shopee, gente, isso aqui é uma maravilha. As massas ficam retinhas.
E aí eu vou cortar aqui a massa. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela ficou. Ó, gente. Essa massa, ela é... Ó, grudou aqui um pouquinho, peraí. Ó, ela é perfeita, gente. Vou tentar tirar aqui, que grudou no coisa. Pronto. Ó, ela é fofinha, úmida. É uma massa super estruturada, gente. Ela é maravilhosa, tá? Não quebra com facilidade, então você pode ficar tranquilo na hora de cortar. Vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Eu coloco assim pra baixo, que eu gosto de deixar a parte do topo do bolo no fundo da forma, tá? Por isso que eu deixo assim. Eu só medir certinho. Ó, aqui você consegue ajustar, tá vendo? A altura que você quer cortar. Aí você ajusta os dois lados iguais. E aí você vem cortando, tá? Não vai pegar muito bem, porque eu tô com aquele cinto gravando pra vocês. Cortou. Super prático, tá vendo? E, gente, ó, cortei a massa. Ó, ela é super maleável, super fofinha. É perfeita essa massa, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Vou colocar aqui, ó, na forma. E agora eu vou umedecer a massa com a minha caldinha de leite condensado. Gente, a massa de bolo de aniversário você não pode molhar exageradamente, não, tá? Porque se começar a vazar líquido, vai estragar o chantilly todo, tá? Então, é só pra molhar mesmo, não precisa ficar encharcada não, tá? Não deixa seca, mas também não precisa molhar tanto não, senão dá ruim, gente, tá? Agora eu vou vir aqui com o recheio. E os recheios já estão aqui na manga, que foi aquele que eu mostrei pra vocês que eu fiz ontem. Gente, eu utilizo essa tesoura pra cortar, ela é somente pra confeitaria, tá? Não uso ela pra mais nada. Vou cortar aqui. E vou vir colocando o recheio. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, porque com cinto é meio difícil pra mostrar pra vocês, mas... se eu conseguir mostrar, deixa eu virar um pouquinho assim. Se eu conseguir mostrar, eu vou tentar, tá, gente? Ó. Venho colocando o recheio. Eu sempre começo pelas laterais. Eu sempre dou, gente, uma aquecidinha na manga mesmo, tá? O recheio. Eu dou uma aquecidinha no micro-ondas, porque como é um recheio firme, pro saco não estourar, tá? Esses meus sacos, eles são bons. Mas, ó, tá vendo? Ó, ele já começa a ficar assim, ó. Ele pode estar querendo estourar, então eu tenho que ficar de olho. Tá? Ô, gente, é ruim no corpo, tá vendo? Eu nem percebi que tava pro lado do celular, oh meu Deus. Calma aí, gente, deixa eu pegar meu filho aqui, que ele tá subindo em cima das coisas, peraí. Pronto, gente, já socorri ele. Ai, gente, ele sobe em tudo, gente, sobe em tudo. Não pode ver nada que dê pra subir, que ele tá subindo. É cadeira, sobe em cima da mesa. Olha, você não pode piscar com ele 1 minuto, gente, 1 minuto. Ele tem 1 ano e 7 meses. Se você piscar, quando você vê, ele já tá em cima da mesa. Ele pula de uma cadeira pra outra, sobe nas camas. Já tá tentando subir na beliche do meu mais velho. Meu mais velho dorme em cima na beliche e minha menina dorme embaixo, né? E ele dorme na caminha separada. Pois ele tá tentando subir na beliche do meu mais velho, vocês acreditam? Aí eu tenho que deixar a porta do quarto fechada, porque se eu piscar, ele tá lá em cima. É perigoso, né? Ele é, gente, esse aqui, ele não para. É uma benção. Não para 1 minuto. É aquela criança que você não pode olhar pro lado, sabe? Ele é assim. Agora eu vou aqui pegar uma colher pra ajustar esse recheio, tá bom? Já vou mostrar pra vocês. Ó, gente, peguei aqui uma colher. Essa colher eu uso somente pra confeitaria também, tá bom? Eu deixo tudo separadinho numa gaveta, as coisas de confeitaria, pra não misturar, tá? Então, eu uso somente pros doces essas colheres, tá? Sempre tudo separadinho pra não ter contaminação cruzada de bactéria, tá? Ó, eu venho aqui ajustando pra ele ficar mais retinho, né?
Ó, tá vendo que ele é um recheio, ó? Ele é um recheio firme, mas é um recheio cremoso, tá vendo? Esse recheio é perfeito, gente. Você pode fazer e não precisa ter medo que seu bolo não vai quebrar, não vai desmoronar. É só deixar naquele ponto que eu mostrei pra vocês e fica perfeito, tá? Não tem erro. Ó, já alisei aqui. Agora eu vou cortar o próximo disco de massa, tá? O que você quer, cara? Ó, vou cortar aqui. Deixa eu só medir pra ver se tá certinho. Olha, vou cortar aqui. Tá vendo? Perfeito, ó. Super fofinha, ó. Super maleável, tá vendo? Ela é muito firme, essa massa, gente. Lógico que se você for virar demais, ela vai quebrar, né? Mas, ó, perto de algumas massas que eu já vi que você faz isso aqui já quebra, ó. Ela é perfeita, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui a massa, tá? E vou molhar novamente, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a minha massa ela é alta, então eu corto 3 camadas de massa e vão 2 camadas de recheio. Aqui eu ajusto, ó, o plastiquinho, eu dou umas puxadas assim nele, ó, porque às vezes enruga, né? E aí ele desce. Peraí, deixa eu arrumar o celular de novo. Ó, meio aqui. Aí eu venho aqui e dou uma leve pressionada na massa, só pra ela colar no recheio, tá? Uma leve pressionada mesmo, tá, gente? Não precisa apertar com muita força, não. Só pra ela assentar, né? E ficar certinha. Vou molhar aqui novamente com a minha caldinha de leite condensado. Como eu disse pra vocês, não encharca demais, pra não vazar líquido pra fora e estragar o seu chantilly, tá bom? Agora eu vou vir com o recheio de ninho. Vou cortar aqui a ponta do saco. Eu fiz a mesma coisa, tá? Eu aqueci ele um pouquinho no micro-ondas pra não estourar meu saco. Ai, gente, tá difícil pra gravar pra vocês verem, mas eu tô tentando, tá? Ó, vou tentar gravar essa parte aqui que... Peraí, deixa eu levantar de novo. Aí, pronto. Acho que agora vai dar pra ver, ó. Ó, mas é isso, ó. Venho colocando aqui, ó. Sempre começo pelas laterais, tá bom? E a parte ruim aqui, gente, gravar... Esse cinto é muito bom, mas assim, a parte ruim é que eu não consigo ver muito bem o produto, sabe? Que nem que eu não tô vendo muito bem, não. Eu tô olhando pela câmera. Tô tentando enxergar aqui pela câmera, porque ele fica tampando, o celular fica tampando, sabe? Aí você não tem uma visão muito boa. É que esse cinto, na verdade, ele foi feito mais pra quem anda de bicicleta, que quer gravar andando, de moto, sabe? Ai, mas eu peguei porque eu achei que ele ia me ajudar bastante. Mas não vou mentir, não. Eu tô tendo que olhar pela câmera pra ver o que eu tô fazendo, porque... Ou então eu fico com a cabeça de lado, assim, pra poder ver, sabe? Mas tá dando certo, né? Pelo menos tô conseguindo gravar algumas coisinhas pra vocês, porque que nem aqui, se eu não tivesse com esse cinto, eu teria que colocar o tripé. E com o meu bebê aqui, não dá porque ele fica mexendo. E aí, eu não ia conseguir gravar, né, pra vocês. Então, querendo ou não, por mais que não tá dando pra ver tão 100%, mas dá pra vocês verem um pouquinho aí do que, como que é que eu faço, né? Já ajuda. Agora eu vou pegar outra colher pra poder ajustar aqui o recheio, tá? Ó, agora eu vou alisar esse recheio de ninho, igual eu fiz com o de chocolate, tá?
gente. Agora eu vou vir com o último disco de massa, tá? Já está cortado, né? E ó, massa perfeita. Bora colocar aqui. Ó, tá vendo que o saquinho desce? Aí você vai puxando, ó, ele vai voltando, tá? Agora eu vou dar outra leve pressionada, só pra ele grudar aqui no recheio. E vou vir com a caldinha novamente. Eu já vi confeiteira falando pra não molhar as bordinhas da massa, gente. Eu não consigo fazer bolo sem molhar as bordas, pelo amor de Deus. Aí o meio vai estar molhadinho e as pontas secas? Não. Aí quem comer a beira das pontas do bolo vai comer o bolo seco. Aí só quem vai comer molhadinho é quem come a parte do meio. Ai não, gente, é só não molhar demais que dá certo, tá? Não tem esse negócio de, não vou molhar aqui as laterais por causa do chantilly. Não, não. Pelo amor de Deus. Só fazer isso aqui, ó. Aqui tá tudo molhadinho, ó, tudo úmido. Eu sempre molho mais o centro do que as beiradinhas, mas a beiradinha também eu molho, tá? Tem esse negócio de deixar a beiradinha seca, não. Senão quem vai comer essa parte aqui do bolo vai comer bolo seco, né? E aí, pelo amor de Deus. E aí, gente, eu venho aqui, ó, tampando com plástico, tá? O próprio plástico, ó, tá vendo? Eu sempre coloco as beiradinhas assim, menorzinha pra dentro, ó. E aí eu venho com a parte maior tampando aqui ele, tá? É importante fazer isso pra não pegar gosto da geladeira, né? Não ressecar a sua massa, o tempo que vai ficar ali na geladeira, não acontecer nada disso, tá? Aí tá aqui tampadinho, prontinho. Depois é só retirar da geladeira e decorar, tá bom? E eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá? Ó, perfeito. E é isso. Vou levar ali pra geladeira. E quando eu for decorar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, graças a Deus, assim, eu tô sentindo que tá começando a voltar. O delivery ainda tá devagar, mas as encomendas de bolo, que nem eu sempre fiz bolo decorado, pelo menos 1 ou 2 por semana, sempre tinha. O mínimo sempre era 1 por semana. E ultimamente nem isso tava tendo, gente. Não é só o delivery que tava fraco, não. Até as encomendas de bolo decorado tava fraco. E eu não aumentei o valor dos meus bolos decorados, não, viu? Então não foi questão de valor, não. É que realmente nem bolo decorado tava saindo. E agora que nessa semana eu tenho 3. Tem esse hoje, que é quarta-feira. Eu tenho um pra sexta-feira, mais 100 docinhos de 1 quilo, um bolo de 1 quilo e 100 docinhos pra sexta. E pra sábado eu tenho mais um bolo de 2 quilos. Então, assim, tá começando a voltar, sabe? E eu tenho fé que o delivery também vai reagir e vai voltar a vender também, tá bom? Mas é isso. Vou pôr ele na geladeira e quando eu for decorar eu vou tentar mostrar aqui tudo pra vocês, tá bom? E, gente, eu vou falar sobre um assunto aqui com vocês. Teve uma inscrita que perguntou se a fiscalização vier em casa, se tem que ser etiqueta colada no saco de confeitar ou se pode escrever com caneta permanente. Gente, eu indico etiqueta. Eu não sei se caneta permanente pode escrever, porque não sei se é legal, né? Até porque quando você for colocar no freezer, pode ser que apague, por mais que seja permanente, né? Ela tá ali em contato com a umidade, não sei se sai ou não. Eu não indico, gente. Eu prefiro que vocês coloquem uma etiqueta ou peguem um papelzinho mesmo, não precisa ser etiqueta. Pega um papel, escreve ali a data, tudo, cola com durex, não tem problema. Eu prefiro que seja dessa forma, assim. Eu faço assim aqui, né? Essas etiquetas que eu coloco é aquelas de supermercado Papo Preço. Eu paguei bem baratinho, gente. Vem um rolo enorme. Tem tempo que eu tenho ela e não acaba. E ela é bem baratinha, então compensa você comprar. E é mais seguro, né? De não ter que não apagar lá, às vezes em contato com outro saco, pode, sei lá, apagar a data, não sei, gente. Então, e assim, fiscalização, gente, ela só você tem uma empresa em casa, é raro a fiscalização vir parar na sua casa, gente. Vai ser quase assim, vou dizer até, não vou dizer impossível, mas é muito difícil. Pra vir, é porque teve alguma denúncia, tá? E pode acontecer mesmo de algum cliente maldoso ou algum concorrente que tá vendo que você tá vendendo muito, falar, eu vou ferrar com essa menina, entendeu? Com esse rapaz. Então, assim, pode acontecer, mas só em caso de denúncia. Se não tiver denúncia, eles não vêm, não, gente. Eu nunca vi, assim, ninguém falando que veio parar a fiscalização na minha casa. Não.
Mas se tiver denúncia, pode acontecer sim de parar na sua casa. E não é que vai ter denúncia porque seu produto é ruim, não. Pode acontecer alguém na maldade mesmo, gente, fazer. Então é bom você estar sempre preparado, tá? Porque pode acontecer. Então, deixar sempre tudo limpo, tudo organizado, que nem eu já falei pra vocês. As minhas coisas de confeitaria tudo separado. Eu tenho uma gaveta ali separada com as coisas de confeitaria, não misturo. E é o certo também que eles olham até isso, tá? Se você usa a colher que você frita um alho e usa ali para fazer um doce, não pode, tá? Então tudo separadinho. Eu tenho uma parte do armário, eu até tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo que eu mostro aqui a cozinha para vocês, como que é minhas gavetas, meu armário, onde eu guardo as coisas, tem tudo, eu mostrei no vídeo tudinho aqui a cozinha para vocês, onde que eu armazeno forma, eu mostrei tudo para vocês, então eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês assistirem. Acho que foi o segundo episódio, se eu não me engano. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão lá assistir, tá? E aí eu deixo tudo separadinho, tá? É muito importante, que até isso eles olham, tá bom? Mas é isso, fora isso não precisa se preocupar, mas esteja preparado, porque a gente nunca sabe, né? Mas é bom a etiqueta, eu prefiro, tá? Mas se você quiser fazer o teste com uma caneta permanente, você pode testar e deixar no freezer pra ver. Se não apagar, pode usar, né? Eu acho que não tem problema nenhum, até porque tá do lado de fora, né? Não tá em contato com o recheio, então não tem problema. E é isso, tá? E aí é dessa forma que eu faço. E aí eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês verem que eu dei bastante dica de como eu armazeno as coisas, embalagem. Eu mostro tudo pra vocês, os bastidores aqui todinho pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, tá? Galera, tô aqui fazendo o meu cafezinho, ó, a fumacinha subindo, ó. Fazendo o meu cafezinho. Pra tomar um café agora são 8h40. E aí eu vou lavar a louça aqui, limpar fogão, eu vou buscar minha filha na escola, voltando eu já decoro o bolo. Vou bater o chantilly agora também, depois que eu tomar café já vou deixar batido o chantilly. E aí volto, decoro o bolo, porque a cliente vai me buscar 1h30. 2 horas eu tenho que sair pro tratamento da minha filha, que ela tem fonoterapia hoje, que hoje é quarta, né? E aí o delivery eu vou atender ele das 11 até as 2. Deu 2 horas, 2 horas só, até 1h30. 1h30 eu fecho eles e quando eu volto eu abro novamente, tá? Eu tava pausando os itens, mas gente, dá muito trabalho. Que nem o Kita, você não consegue ir pausando só, clicar ali e pausar igual o iFood. O iFood é mais prático, você só clica ali e vai fechando. O Kita, você clica e ele aparece se você quer pausar hoje, se você quer pausar sempre. Aí você ficar escolhendo as opções, então dá muito trabalho. E aí, pra não ficar fazendo isso, eu tô fechando mesmo, colocando pausa, coloco a pausa de 1 hora, e depois vou lá, coloco mais 1 hora, até eu voltar, tá? Vou fazer dessa forma. E aí, quando eu voltar, eu abro o delivery novamente, e se sair pedido eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Dia de quarta sempre sai algum pedidinho, vamos ver como vai ser hoje, né? Pelo menos antes, quando eu vendia bem, saía pedido toda quarta-feira. Não sei o que acontecia, que esse pessoal queria comer doce na quarta. Segunda e quarta. Eram os dias que eu mais vendia na semana. E aí, vamos ver. Se sair algum pedido, eu venho mostrando tudo pra vocês, tá? Vou tentar mostrar decorando o bolo, como eu falei pra vocês. E é isso. Vou tomar aqui meu café, que eu já estou morrendo de fome. E chegou aqui o topo do bolo de hoje. Que é esse aqui, ó, do Super-Homem. Quem faz pra mim é minha irmã. Aqui está o Instagram dela, @arteslDaLima. Minha irmã arrasa, gente, nos topos, ó. Aqui é a idade, número 1. E aí, quando eu colocar no bolo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas, ó, perfeito. São 11h20, vou bater o chantilly aqui, tá? Aqui tem chantilly e leite ninho, tá? O chantilly que eu utilizo é esse aqui da Norcal, ó. Eu gosto muito dele, gente. Só utilizo ele ou o Flashman. São as duas marcas que eu gosto de utilizar aqui, tá? E aí eu vou mexer um pouquinho aqui pra misturar e já vou colocar pra bater. Galera, eu bati aqui o chantilly, tá? Eu gosto de deixar nesse ponto, ó. Não fica poroso. Também não fica tão líquido, ó. Esse é o ponto, tá? Galera, chegou aqui, ó, a reposição dos morangos e uva que eu pedi também. Ainda tem uva aqui, mas como sábado eu tenho um bolo de ninho com uva de 2 quilos pra entregar, então eu já ia precisar de uva, né? Então comprei mais já. E os morangos. E aí eu vou higienizar tudo, guardar, que daqui a pouco tem que ir pra fome da minha filha. Vou decorar o bolo já já também e vou tentar mostrar pra vocês, tá?
Consegui gravar decorando, foi corrido aqui. Mas, ó, como que ficou lindo o bolo, gente. Ó. Ficou perfeito, eu adorei, olha isso. Ficou lindo, gente. E é isso, vou tampar aqui, vou avisar a cliente que tá pronto, que ela vai vir retirar. Gente, olha o tempo mudando aqui em São Paulo, olha isso. Olha minhas roupas como tá no varal. Gente, tá um vento tão grande, já voou telha, já voou um monte de coisa por aqui. Telha, já vi planta caindo de casa. Tô até com medo, gente. Acho que eu nem vou levar minha filha pra fora, porque tá muito forte o vento, muito mesmo. Galera, e saiu aqui o primeiro pedido dessa quarta-feira. Agora são 3 horas e 5 minutos. Tá uma ventania terrível aqui, gente. Falou que vai chover, chegou o alerta da Defesa Civil. Não sei se vai chover mesmo, mas tá um tempinho bem frio, que não tava frio, tava calor, do nada começou esse vento e já esfriou. E é isso, tá saindo esse copo aqui, o copo Ferreiro, tá? Esse copo, ele super combina com a minha logo, né, gente? Olha isso. Super combina. Então, esse copo, gente, ele vai amendoim, brigadeiro de chocolate, mousse de chocolate, Nutella, aqui vai brownie e amendoim, vai mais brigadeiro de chocolate, mais Nutella e é finalizado com mousse de chocolate e um Ferreiro por cima. Eu vendo ele aqui a R$37 pelo WhatsApp, esse pedido foi pelo WhatsApp, tá bom? E nos aplicativos Kita, iFood, eu vendo ele a R$55, tá? Aí aqui, como saiu o pedido pelo WhatsApp, teve até uma inscrita que perguntou como que eu faço para mandar. Eu mando pela 99 Entregas, tá bom? Eu chamo 99 Entrega. E aí vem o motoboy, retira e leva para cliente, tá bom? Eu faço dessa forma quando o pedido é pelo WhatsApp. E aí tá aqui, ó, lindão o copo. Já vou tampar aqui, embalar e chamar a 99. Eu vim dar essa dica aqui pra vocês, ó. Eu não tenho aquele suporte, sabe, de copo pra pôr na embalagem e não cair, né? Como eu não tenho, quando é pedido aqui na rua, eu mando somente o copo dentro da sacolinha mesmo. Como vai por delivery, ainda mais pela 99, eu coloco esse isoporzinho assim, eu coloco o copo aqui em cima e vou medindo, cortando com a faca, com estilete, o que você tiver aí. E aí eu encaixo o copo aqui dentro, e aí ele não vai virar, porque ele vai ficar certinho. Essa sacola que eu utilizo é a P. Então ele fica certinho dentro, gente. Esse isopor pequenininho aqui, ele é o menor. Eu vou ver o tamanho dele e vou falar pra vocês, tá? Mas cabe certinho no saco P. Fica perfeito e o copo não vira. Então essa é uma ótima dica, gente. Porque é baratinho esses isoporzinhos. Você paga super barato e super compensa e fica seguro o copo no transporte. Ele não vai virar, tá bom? E aí eu coloco o lacre de segurança aqui pra não ocorrer de abrir também. E aí não tem como chegar virado pro cliente, né? Chega perfeito. E aí essa dica que eu queria dar aqui pra vocês, tá bom? E fica assim, ó. Eu vou pôr dentro do saco aqui. Eu não vou conseguir pôr uma mão só, eu acho. Mas eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, gente, aí fica assim, ó. Aí não tem risco do copo virar. Aqui quebrou que eu fui colocar, acabei forçando, quebrou um pouquinho, mas não tem problema não. Só quebrou só dentro, ó. Fora tá intacto. E quando eu fechar o saco também, não tem problema, que não vai virar de jeito nenhum. Então é uma dica muito boa pra vocês aí, tá bom? Pedido embalado. Agora eu vou chamar o motoboy. Como vai por motoboy, como eu já falei pra vocês, eu coloco 3 lacres de segurança, tá? Quando é aqui na rua, o pedido próximo eu vou entregar, que é muito difícil entregar, mas vai que acontece, né? Eu coloco só um. Quando é por motoboy, eu sempre coloco 3 lacres, tá? E aqui o meu folhetinho, como eu sempre coloco pra divulgar o meu trabalho. Agora eu vou chamar a 99 aqui e avisar pra cliente que tá pronto. Galera, teve uma inscrita que perguntou aqui em um dos vídeos referente às entregas do WhatsApp, como que eu fazia, né? Vocês viram agora que eu falei que eu chamo a 99. Ela perguntou se eu utilizava sob demanda do iFood. Eu já utilizei sob demanda do iFood por um bom tempo, porém começou a ficar muito caro as entregas. E aí eu parei de utilizar o sob demanda. E eu também não faço mais entrega, porque depois que meu bebê nasceu eu parei, porque eu entregava de carro. Aí imagina, toda hora ficar pegando ele, colocando no carro, tirando, colocando, tirando, que nem hoje tá frio. Imagina eu pegar ele que nem tá dormindo. Eu não ia conseguir fazer a entrega agora, então eu parei. E aí eu chamo a 99 entrega, tá? Eu prefiro a 99 do que a Uber, porque eu já tive problemas com a Uber, então eu utilizo somente 99 entrega, tá? E aí tem a opção lá, 99 entrega mesmo, tá? Entrega moto, porque tem moto normal, que é de passageiro, e tem entrega moto. Então eu coloco lá, entrega moto não, moto entrega. E aí eu coloco esse, tá? Pra vir retirar. Porque aí, ele geralmente, né, não vem com bag. O certo é eles virem com bolsa, alguma coisa. Tem uns que não vem, que nem o de hoje veio sem. Aí ele levou dentro de um baúzinho lá. Mas, acontece, né? Mas o certo, como eu tô chamando moto entrega, o certo é eles virem com uma bolsa, alguma coisa. Mas tem uns que não vem. E aí eu prefiro fazer dessa forma, tá? Não chamo sob demanda do iFood, porque é muito, muito caro. Não era.
mas começou a subir muito as entregas, e aí eu parei de utilizar. E aí pelo WhatsApp eu peço 99 mesmo, tá bom? E aí hoje eu que solicitei. Tem cliente que às vezes eles pedem. Eles falam, não, vou chamar aqui. Aí eles pagam lá e chamam. Quando eu chamo, o cliente me manda o Pix, e aí eu chamo do meu aplicativo, tá? Aí ele já saiu, já foi lá entregar para cliente. E por hoje é só, gente. Eu não tenho mais produção, nem mais nada para fazer. Tá tudo, tem recheio que eu fiz ontem à noite, né? Que eu mostrei pra vocês. Então tem recheio, tem massa de bolo, tem brownie, tem cookie, tem tudo. Então não preciso fazer mais nada. Só vou lavar a louça ali que eu tava fazendo bolo, né? E aí fica aquela sujeirada de chantilly colorido. Minhas mãos estão aqui, ó. Tudo, deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Vida de confeiteira é isso aqui, gente, ó. Quando você mexe com chantilly escuro, olha, só sai quando toma banho. Já lavei a mão várias vezes, não sai. E aí parece que a unha tá suja, né? Mas não é, ó. Se vocês... Aqui, ó. Tá até mostrando a unha errada, é isso. Tá vendo? É, se vocês verem eu montando pedido, aí se eu fizer algum vídeo montando pedido e tiver assim, não é sujeira não, viu, gente? Ó, é do chantilly. Tá vermelho aqui, ó. Esse aqui é vermelho, esse aqui é azul. E é assim, vida de confeiteira, né? Assim. E é isso, gente. Sai algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês. Sai mais algum pedido, né? Fora esse. Graças a Deus, sai um pedido, né? Glória a Deus. Tá indo, né? Tá fluindo, tá melhorando. Porque não tava saindo nada, lembra? Nenhum pedido, principalmente na semana. Então tá fluindo aí, tá melhorando, graças a Deus, e que continue melhorando. Gente, eu vim mostrar meu brownie pra vocês. Olha isso, gente, que brownie perfeito, perfeito. Tava congelado, tá? Eu descongelo na hora, olha isso. Perfeito, a casquinha continua por fora, perfeito. E por dentro super cremoso, super chocolatudo. Meu brownie, gente, ele não é aqueles brownie econômico que vai Nescau, que vai chocolate fracionado, não. Eu utilizo chocolate nobre, eu utilizo manteiga, eu utilizo só ingredientes bons. Por isso que meus produtos acabam ficando um pouquinho caros, gente, mas não tem jeito, tá? A gente quer comer coisa boa, tem que pagar o preço, né? E olha esse brownie. É chocolate meio amargo e chocolate ao leite eu utilizo nele, tá? Utilizo metade e metade. Vai açúcar mascavo, vai muita coisa cara nesse brownie, então por isso que ele é perfeito. E aí como que eu faço? Eu corto ele 7x7, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo que tem aqui no canal. Corto ele 7x7 e congelo todos já cortadinho, que é o que eu vendo recheado no potinho, né? É o tamanho certinho do pote. Quando sai copo da felicidade, eu descongelo o quadrado inteiro. E aí sempre sobra assim um pedacinho, né? Geralmente eu deixo guardado. Se sair o outro copo, já tem ali, eu deixo na geladeira, né? Mas como me deu vontade de comer, eu vou comer esse pedaço que sobrou. Colocar um pouquinho de Nutella aqui em cima e vai ficar perfeito. Gente, que perfeição. Coloquei um pouquinho de Nutella em cima. Vou mostrar pra vocês esse brownie como ele é perfeito por dentro. Ó, ele tava congelado pra vocês verem que fica fresco, fica maravilhoso. Olha isso, olha. Brownie molhadinho, gente, macio, aquele gosto intenso de chocolate. A casquinha em cima perfeita, tá? Não fica mole a casquinha. Esse brownie é delicioso, gente. Depois eu venho passar a receita pra vocês aqui no canal, tá? Quando eu fizer ele de novo, eu vou ver se eu passo a receita pra vocês. Mas, ó, perfeito, maravilhoso. E a casquinha dele em cima continua crocante, tá? Mesmo depois de congelar e descongelar. Você morde, você sente a casquinha em cima do brownie, sabe? Ai, gente, olha, eu vou falar pra vocês, perfeito. Eu só tenho que me controlar, gente, que eu tô comendo muito doce. Não sei o que tá acontecendo comigo, não era assim. Eu sempre fiz bolo doce, nunca liguei pra comer assim. Depois que meu último filho nasceu, meu paladar mudou muito. Todo dia me dá vontade de comer doce, gente. Brownie, essas coisas que eu não era muito chegada, que eu achava muito doce. Pois eu não consigo mais. Todo dia dá vontade de comer, gente. Ai, gente, dá vontade de tirar, porque eu preciso parar, porque eu tô engordando muito. Preciso parar, gente. Me dê dicas aí de como parar de ter vontade de comer doce. Que tá difícil, viu? Ainda mais quando a gente tem muito em casa, né? Aí fica mais difícil ainda de se controlar, viu? Mas eu vou tentar, gente. Vou tentar voltar a ser o que era antes. Comia só de vez em quando. Galera, tô vindo aqui encerrar o vídeo com vocês. Esse vídeo ficou bem longo. Ficou terça e quarta, tá? Que é hoje ainda, hoje é quarta. Agora são 10h30, então já encerraram os deliveries. Vim aqui encerrar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa os sininhos da notificação para ser avisado sempre quando tiver novos vídeos, tá bom? Então é isso. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!